Olha só, gente, a organização do guarda-roupa, né, e de closets é essencial para facilitar a vida, economizar tempo e espaço e até mesmo, gente, para melhorar o ambiente. Esse é o nosso assunto agora à tarde. Estou recebendo aqui a personal organizer, né, Márcia Reis. E se você tem dúvida aí, quer saber um pouquinho mais de como organizar as suas roupas, como arrumar, mande pra gente sua pergunta aí no 4599254747. Tá liberado aí no nosso WhatsApp, é só vocês participarem com a gente. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Obrigada. É tão bom, gente, é tão bonito o guarda-roupa arrumadinho, tudo separadinho. Pena que às vezes eu não consigo deixar muito tempo em ordem. Mas conta pra gente, Márcia, como que organizar, assim, quais são os principais erros, né, que as pessoas cometem também na organização do guarda-roupa ou do seu closet? Boa tarde a todos, então, que estão nos acompanhando. E eu vou dar umas dicas aqui, os mais essenciais, né, Mauro, que é o que a gente mais precisa. Em primeiro lugar, eu sempre falo, sempre comento, não posso esquecer de sempre falar para a pessoa que vai organizar, ela mesmo que quer organizar, não querer organizar tudo de uma vez, porque vai cansar e ela vai desistir no caminho, né? Então, vai por partes. E as dicas que eu trouxe hoje são bem legais, principalmente dos cabides, que ajuda muito ali na hora de organizar, tá? Então aqui, primeiro lugar, trouxe um cabide que a gente gosta muito de usar, que esse se chama o cabide flocado, mas muitas pessoas conhecem como veludo. Quando a gente tem muita roupa lá no seu closet, no seu guarda-roupa, evita usar os cabides, aqueles, né, muito grossos, sabe? Principalmente aqueles de madeira, que são mais largos, também, assim, né? Eles vão ocupar, às vezes, um espaço desse daqui, ele vai ocupar quase 10 cabides no lugar de um daquele lá. Então, você vai conseguir pôr todos. O cabide de veludo, ele é bom, porque além de fino, ele ocupa menos espaço, a roupa não escorrega. Aí nós temos aqui a dica também do de acrílico, que para quem quer, que gosta também, temos aqui, né? Ó, esse daqui tem cavinhas, tá vendo só? Então ajuda também para a roupa de alças, principalmente, não ficar Tem os vestidos também, que alguns vestidos já vêm com essa cordinha também para você pendurar ele, né? Tem o pessoal que tem aquelas fitinhas que vem assim, muitos clientes cortam aquilo lá, sabia, Mauro? Achando que não vai ter necessidade, mas ele serve para pendurar. Então, o cabide de acrílico também é uma opção bem legal. E tem esse modelo também, Isso. Né? E esse daqui, na verdade, é um cabide infantil que a gente usa para as calças. Por quê? Porque você tá vendo que fica com um tamanho exato lá? Sabe aquela questão de a roupa, quando ele é muito grande, você ficar escorregando? Então, esse daqui, ele vai dar uma evitada que faz isso, porque ele fica no tamanho bem certinho ali da sua calça. Então, cabides infantis para calças é a dica de hoje. E tanto faz calça jeans, calça de sarja, desse tecido mais levinho, aquelas de sarja, pode ser esse cabide? Pode ser esse, não tem problema, tá? Uma dica bem legal na hora de colocar lá no closet é o lado do gancho da calça e o lado do gancho do cabide sempre para dentro. Do mesmo lado. Sempre coloca, que daí vai ficar essa parte retinha na frente, vai ficar bem mais bonito, tá? Então, os cabides são... E lembrando que esse cabide, né, aqui, esse meio aveludado, gente, é muito interessante também, que ele não escorrega, tipo, a roupa não fica caindo. E também tem essa cave aqui para pendurar a roupa, olha aqui, Isso aí. Né? E ele também tem no infantil, tá, Mauro? Esses daqui. Também existe para colocar a calça no infantil, se você quiser. Tá bom? Mas agora na organização, assim, é mais indicado separar por peça ou cores? Como colocar ali dentro do closet, do guarda-roupa? Como separar? Né? Então, o que a gente recomenda? Na verdade, fazer as duas separações, né? Tanto uma quanto a outra. Se for possível, você separar calças de bermuda, se você tem esse espaço e consegue fazer essa separação, ótimo. E depois dessa categorização, que a gente chama categorização, né? Categorizar as peças, aí você pode colocar as cores. Em geral, a gente usa sempre uma... Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é um adesivinho que eu sempre deixo na casa das clientes, tá? Com as paletas de cor. É fácil de encontrar na internet isso daqui. Bem fácil para você colocar, que daí você consegue manter ali aquela padronização para você colocar
tanto nos cabides como nas prateleiras, as roupas que ficam dobradas. Ele vai ajudar você bastante, tá? Por cor, fica muito mais harmonioso. Isso eu não posso mentir. Mais fácil para você encontrar ali também as coisas que combinam. Fica tal. lindo, fica muito mais bonito, assim, as cores todas, né, no padrão, assim, fica bem legal, tá? E a gente tava falando dos cabides ali, então qual que seria os cabides mais indicados ali para você usar? É aquele de veludo ou depende mesmo da peça? Depende muito da peça. E do espaço, como eu comentei. O veludo, ele é um cabide que ele realmente tem uma força ali, e pelo fato de não escorregar e de ele não ocupar muito espaço lá no seu closet, ele é o mais indicado. Mas se você tem lá, por exemplo, um blazer, né, uma roupa com ombreiro, um casaco, daí você vai precisar de um cabide um pouco mais estruturado para não marcar. Tá, Mauro? Então, aí você tem que pensar que o de madeira, por ele ser mais largo, essa lateral, ele vai dar uma estrutura melhor na peça, né? Principalmente casacos e blazers, né, masculino, que são mais pesados, tá? Então, aí você usa aquele de madeira. Mas esse daqui, ele é muito recomendável. Para quem tem, hoje em dia, tá fazendo muitos closet com porta transparente, que fica lindo, né, Mauro? Com os vidros refletas. Com luzes de LED, que daí você enxerga tudo que tá lá dentro. Tem que estar impecável, tem que estar bem arrumadinho, né? Então, você coloca, assim, um cabide mais bonito, né? Que fica muito legal. E pensando sempre que você não pode esquecer de não misturar muitas cores do cabide. Evite o cabide de lavanderia, que a gente encontra por aí, às vezes, na casa dos clientes. Aquele cabide, ele realmente não serve, é só para vir da lavanderia. Chegou em casa, coloca o seu cabide bom, né? Aquele de mais qualidade. E evite aqueles muito fininhos que, às vezes, eles vão enfraquecendo, sabe? Tem uns pretinhos que são muito fracos, a roupa ele vai cedendo aqui e aquilo você, quando olha no seu closet, não fica harmonioso, tá? Então, tem que ter esse cuidado de você também ter um cabide bom, tá? Eu sei que também agora está se usando bastante essas colmeias, né, para gaveta. E como escolher a forma correta e funcional também para ser organizado? Porque eu sei que tem para meias, tem para cuecas, tem para sutiã, tem para tudo essas colmeias, né, praticidade. É bem legal. Eu gosto muito de usar as colmeias. Eu trouxe aqui 2 tamanhos, mas elas existem vários tamanhos, né? Aqui eu trouxe tanto com as lingeries, né? Ó, aqui eu coloquei até lencinhos também, né? Meia, aqui bojinho de sutiã, meinha, né? Então tem de tudo. E como dobrar as meias para guardar na colmeia? Olha só. Aqui eu tô vendo que eu faço diferente as bolinhas para guardar. Não pode bolinha, Mauro. Não pode. Bolinha. Gente, bolinha, você na hora que você eu faço vira, assim, enrolo ela é muito fácil, muito fácil. Você estraga o elástico da meia, não pode fazer assim, tá? Então, essa daqui é uma meiazinha que a gente chama meia soquete, né? Então, essa daqui, olha só, vamos ver qual câmera que eu vou pegar aqui. Essa pode daí ser mesmo. essa, ó. Então, essa daqui, sempre os pezinhos ou para baixo, né? O calcanhar, ó, nada de colocar ele de lado assim, ó. Sempre assim, abertinho, tá? Você pode pôr aqui ou aqui, tanto faz. Aí, você vai fazer uma dobrinha, 2, tá? E aqui você vai, nesse caso aqui, você vai fazer só um chapéuzinho aqui. Não é uma bolinha, Não gente. é uma bolinha, tá? Tá até com um Vamos ver se fiozinho ela aqui, arrumou ó. direitinho. Ó, a calcinha também, ela dobrou direito. Dobrou aqui, ó. Bem bonitinho. Pra ela ficar. E esse aqui também é interessante colocar por cores, deixar organizadinho sim, assim? claro. Hoje eu trouxe aqui pra ver que você pode usar... como que é comer, como porque que também é, existe né? vários tamanhos e modelos também, né? Exato. Tem sem viés, essa minha é com viés, ela é bem antiguinha, eu gosto, porque ela fica firme, mas hoje em dia já tem sem esse viés, né? Tem todas de tecido também, para quem gosta, toda de tecidinho, toda branca. Então vai do gosto de cada pessoa. Esse aqui é um tamanho que a gente coloca meias, calcinhas, lencinhos, pecinhas pequenas, roupinhas de bebê, sabe? Quando recém-nascido, tem os bodyzinhos. Esse tamanhozinho aqui já serve. É ideal, já é pró. Mas eu sempre coloco assim, lá na minha casa, uma só de calcinhas, outra só de cuecas, outra só de meia. Aí você vai trabalhando com as cores, né? Começa lá do branquinho pro mais escuro até chegar lá no preto, entendeu? Aí você usa uma para cada cor, a não ser que você não tenha muita peça. Aí beleza, pode usar uma só, tá? E então aqui é um tamanho
E esse daqui já é maior. Essa daqui, olha só, eu usei para top, né, de academia, mas pode ser usado E esse aqui já fica também. até prático quando você vai viajar, elas já estão arrumadinhas, você já enxerga melhor também, né? E aqui pode ser camisetas, blusas, porque sabe que agora quando muda de estação também, chega o inverno. Para trocar a coleção de verão, botar blusas, é a praticidade, isso também é você ter essas colmeias? Essas colmeias, porque daí fica muito mais fácil na hora de você dobrar e você encontrar. Além disso, a colmeia, Mauro, ela serve como se fosse uma gaveta para você. Até porque ela vai encaixada dentro da gaveta. Você abriu ali, mas tá se você não tem uma gaveta e se você quer pôr só as prateleiras, por exemplo, e você fica mais difícil de empilhar as peças e você, vamos supor, você tem uma prateleira, você quer pôr a peça, pega a última camiseta. Cai tudo. Eu sou desses. Olha aí, tá vendo? Então, se você colocar lá na prateleira, numa colmeia dessa, você já vai pôr suas camisetas todas dobradinhas. Então, você vai tirar a colmeia e vai pegar só aquela camiseta que você quer usar e não vai bagunçar as outras de baixo. Então, isso daqui é uma coisa bem importante. Você, inclusive, perguntou ali de como comprar. Tem que se atentar também com o tamanho do seu espaço, tá? Ver lá a medida. Se é prateleiras ou se são gavetas. Dependendo da gaveta, até cabe em 3 desse daqui. Isso. De meia cabe em mais, tal. Por isso que é bom ter alguém, uma personal ali, para te ajudar nisso daí. Isso. Porque como falou, você vai lá comprar, se empolga, compra tudo errado. Chega em casa, não encaixa. Não serve. E o fato também de ser empilhadinho, você acaba sempre usando as que estão em cima, para não pegar as de baixo ali, para não fazer bagunça no armário, né? Então, tá vendo? Tem todos esses cuidados aí que a gente precisa ter. Mas assim, na hora de guardar as roupas de verão, e pegar as de inverno, quais que são as dicas ali para você, até quando você for pegar a roupa do inverno de novo, não tá com aquele mofo, tá tudo amassadas, né? Assim. O que pode fazer, mais? Então, eu não trouxe aqui, mas existe umas packs, é como se fosse aquele pacote, sabe quando você compra um edredom numa loja, que vem naquele pacote com zíper? Grandão, tal. É como se fosse aquele, só que ele é de TNT, porque ele todo de plástico, ele vai proliferar os ácaros lá dentro. Então, o TNT, ele respira, tá? Então, o TNT, ele é tecido, não tecido. Então, por isso. Então, o que eu faço geralmente lá na casa dos clientes? A gente tira o inverno, coloca no pack e guarda. Coloca lá em cima. E depois, quando é o verão, a gente troca. Pega aquelas peças que estão guardadas, coloca as de verão e faz essa troca aí. Tem caixas também, né, que dá para guardar essas caixas que nós estamos vendo ali, até para calçados, né, para você guardar, tipo as botas de inverno e tal. Olha lá a pilha que nós vamos, olha que bem bonitinho, arrumadinho, ó. Nota 10 para... isso que não pode. Isso não pode, porque se puxar de baixo, vai virar uma bagunça, outras, né? olha, ele já fica arrumadinho, ele já tá, os cachecol, né? Isso. Ali, ó. O cachecol também dá para pôr nessas colmeias também, para você dobrar, fica bem legal. As caixas plásticas, eu sempre indico, Mauro, você sempre usar as transparentes, tá? Que você tem uma visão bem legal lá dentro. Se você vai fechar uma caixa, o que você pode usar? Você pode colocar cravinhos lá dentro, para evitar também o mau cheiro, o mofo. Coisas também, né? Esses bolinhas são os de cabides cedro. de madeira que você tinha falado, que são um pouco pesados e ocupam bastante espaço, né? Só que para uma peça mais estruturada, ele é ideal. E tem também, você estava falando no TNT, que é o material lá, tem os para guardar, tipo camisas, ternos, tal. Tem vários tamanhos, né? Que ficam bonitinhos. Fica uma capinha, você coloca em cima da peça lá para evitar muita poeira, para evitar quando você tem alguma peça também que tem, as mulheres têm lantejoulas, ele também ajuda aquela capa para não puxar fio, sabe? Mas tem uma infinidade. Os produtos de organização, eles ajudam muito nessa organização lá do seu closet, tá? Márcia, mas assim, e como padronizar, né, e facilitar as dobras das peças também? Como que você pode fazer isso? Existe alguma placa? Existe, então. Eu até esqueci de trazer, achei que eu tinha aqui. A gente chama de gabarito, na correria eu não trouxe. Ele é parecido com esse material aqui de PVC, ele é mais firminho. Mas, ó, vamos colocar o site ali da Márcia na tela, que lá no Instagram dela, ela mostra essas placas, mostra como você pode fazer essas drobas também, mas é um material parecido com esse daqui. Mas são vários formatos, porque, tipo, tem para camiseta, tem para camisa, tem para até para meia, se não me engano,
engano, tinha um lá que você pode fazer sem pequenininho. precisar fazer a bolinha. Para você dobrar. Uma dica que eu dou, Mauro, bem rápida, é se você lá não tem um gabarito para fazer a dobra, o que eu já indiquei para algumas pessoas? Corta uma tampa Papelão, de né? papelão de caixa de sapato, sabe? Corta só as Quadradinho bordinhas certinho. e pronto, você vai ter um tamanho bem legal ali e você pode usar aquele lá para você dobrar. E daí fica tudo padronizado, gente, tudo o mesmo tamanho, que é para que você ver lá tudo arrumadinho, né? Mas, como ela falou, você fazendo o gabarito, elas vão ficar dobradas assim, você vai empilhar. Tem alguns que tem os separadores também, que daí não vai acontecer que eu falei de puxar. Mas esse jeito aqui é muito legal também. Quando você praticamente vai arrumar uma mala para viagem, você já pega, ela tá dobradinha, prontinha. Aí já vai lá no das bermudas também, que tem o das bermudas, já vai fazendo os parzinhos assim. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Isso aí. Mas lá no Instagram da Márcia, ela dá várias dicas Eu também. sei. Vocês podem seguir ela lá. Gratidão, bom? obrigado. Eu Vamos que arrumar esse agradeço. guarda-roupa. Vamos. Aliás, gente, vamos arrumar os guarda-roupas, tirar as roupas de inverno que você não usa. Logo, logo a gente vai estar divulgando nossa campanha aqui também para vocês ajudarem aí. Vamos dar um pouco dessas roupas que estão guardadas aí nesse guarda-roupa. Isso aí. Gratidão, obrigado. Eu que agradeço.